Bom, então, muito obrigado pela presença de todos nessa segunda sessão de formação online do Amazônia Vox, uma iniciativa do Instituto Bem da Amazônia, que também apoia o nosso projeto, é parte dele. E passando e agradecendo mais uma vez Vitor Hugo Brandalize, da Rádio Novelo, por compartilhar um pouco da experiência. E todo mundo aqui, muita gente conhece a Rádio Novelo, que é uma referência nacional mesmo, para quem está querendo fazer, né? Participar, trabalhar o seu podcast. Então, obrigado, o tempo é teu, fica à vontade. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos que estão aqui participando. O prazer é todo meu. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse encontro de formação da Amazônia Vox. Obrigado de novo, Daniel, pelo convite e todo mundo que está aqui. Eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou o Vitor Hugo Brandalize, eu sou jornalista, um pouquinho da minha trajetória. Eu sou formado pela Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente eu sou produtor sênior da Rádio Novelo, que é uma produtora de podcasts com base no Rio de Janeiro. A gente tem nossos podcasts originais e a gente também produz para clientes. Já faz mais de 3 anos, mas eu vou dizer que esse é meu primeiro trabalho com podcast, porque eu vim do impresso, né? Eu vou falar, fui editor digital da revista Piauí, eu fui repórter no estado de São Paulo, tenho pós em edição pela Universidade de La Coruña e fiz uma formação em roteiro pela Academia Internacional de Cinema. Sempre tive um pezinho nas narrativas, em contação de história, tenho 2 livros de não ficção publicados, mas basicamente eu venho do jornalismo impresso e passei para a mídia de podcast. Faz isso 3, 4, quase 4 anos, um pouquinho mais de 3 anos, mas eu fiz essa transição. Como muitos jornalistas, comecei em jornal e passei para o podcast, que é uma mídia que vem crescendo, uma mídia nova, né? Relativamente. É, Primeiro, eu queria falar um pouquinho, depois de me apresentar, um pouquinho do que é a Rádio Novelo. É uma produtora de podcasts, né? Ela foi fundada em 2019, é baseada aqui no Rio de Janeiro, onde eu fico. A gente tem uns guias assim na nossa atuação, que a gente gosta de tratar de temas que tem como pano de fundo questões de justiça social e tenta usar as melhores técnicas narrativas em áudio para contar histórias de impacto. A gente costuma lembrar onde que eu estou quase desde a fundação na Novelo, né? E ela foi fundada em 2019 por pessoas, eu entrei 6 meses depois, mas por pessoas que trabalhavam na revista Piauí. A gente costuma falar isso porque a revista Piauí tem essa característica de trabalhar com histórias formalmente bonitas, né? Que tem uma forma bonita, que sejam bem trabalhadas, caprichadas em termos de narrativa, e também o rigor jornalístico. A gente tenta trazer isso, essa apuração rigorosa de vários temas, que sejam socialmente relevantes, para nossa missão. É uma proposta de valor da nossa produtora. Tem uma questão também que eu acho que a Piauí tem um pouco isso também. A gente em podcast pode trabalhar mais, que é alguma ligação com o entretenimento, no sentido de que o conteúdo jornalístico ele é rigoroso, apuração rigorosa, mas que ele tem essa ambição de entreter o ouvinte no sentido de que ele não nos largue, né? Que fique com a gente até o final. Então, isso é uma coisa que eu acho que a revista às vezes tenta fazer, quando é aquele negócio tem umas longas reportagens divididas em capitulares. Até no começo, quando lançaram lá em 2006, falavam: leia até a primeira capitular, até a segunda capitular, e assim vai lendo, assim, sabe? Tentar não perder, no caso deles, o leitor. E a gente tenta trazer isso para o nosso caso, o ouvinte. A gente tem uma vantagem nesse sentido, que a pessoa que está ouvindo um podcast pode fazer qualquer outra coisa ao mesmo tempo, né? Isso é uma coisa que é muito legal do podcast, que é o fato de que é uma mídia que eu acho que tem muito a ver com o nosso tempo, assim, é uma coisa que é ligada, enfim, a gente está fazendo tudo ao mesmo tempo, toda hora agora, né? Então, quando você está lavando uma louça, de repente sente falta de fazer mais alguma coisa. Não pode ler uma revista, ouve um podcast. Então, a gente tem essa vantagem, e aí o que a gente pode fazer uso dessa vantagem que a gente ofereça um conteúdo que não dê vontade para o ouvinte nos largar. A gente costuma dizer também que a Novelo, em termos de comunidade, que a gente quer ser um porto seguro dos ouvintes. A gente costuma dizer isso no sentido de que, quando você está na zorra da internet, ali no caos completo, não sei que eu vou, muita opção de streaming ou de podcast, muita coisa saindo, para onde eu vou, que eu vou ter certeza ou uma boa chance de que eu não vou me decepcionar. A gente quer ser esse porto seguro, que o ouvinte venha para a Rádio Novelo e na Rádio Novelo encontre alguma coisa que o entretenha, que o informe durante 40 minutos, 45 minutos, 1 hora, a depender do tamanho do episódio. Que ele saiba que vai encontrar o que ele espera, que é uma história bem contada, uma informação de qualidade.
e que seja, ao mesmo tempo, possa entreter. Falar um pouquinho do que os nossos podcasts abordam. A gente tem uma pegada bastante forte desde o lançamento do Praia dos Ossos, que foi, acho que, em 2019, que foi o que marcou, acho que principalmente em 2020, na verdade, que marcou a Rádio Novelo mais assim, nacionalmente. A gente tem uma pegada de temas como feminismo, a gente fala de política, a gente lançou um podcast chamado Retrato Narrado, que era uma parceria com o Spotify, que fazia um perfil do Bolsonaro. A gente fala de temas mais espinhosos, como lavagem de dinheiro, a gente fala dos lobbies climáticos, tem podcast sobre crime organizado, história negra no Brasil. Esses são acho que, quando a gente fala grandes temas, é isso que a gente tenta tratar, a partir desses produtos que eu vou falar para vocês agora, que são o Praia dos Ossos, o Crime e Castigo, que é uma exploração sobre o intelectual, quer dizer assim, a tentativa de pensar no que é justiça e como é que a gente faz justiça. O Tempo Quente, que é esse que fala dos lobbies que ganham dinheiro com a devastação da floresta. O Projeto Querino, que ficou bastante conhecido também do ano passado, que é contar a história do Brasil sob uma perspectiva afrocentrada. Eu citei o Retrato Narrado, que enfim, perfil do Bolsonaro, que as pessoas diziam assim, nossa, mas não tem nada de novo e ao mesmo tempo eu não quero parar de ouvir, porque é muito bem contado, assim, sabe? Então, em podcast dá para fazer isso. Não precisa ter um furo jornalístico, mas tendo uma amarração boa de um episódio para o outro, um tema para o outro dentro do episódio, um arco bonito assim de roteiro dentro do episódio, também ligando um episódio ao outro em termos de uma temporada inteira, você pode contar uma história que não tem nada de novo e ainda assim não perder o ouvinte, não querer parar de ouvir. A gente fez um podcast chamado, também, quando falava de crime organizado, que chama República das Milícias, que trata do problemão das milícias aqui no Rio de Janeiro, como é que a cidade veio ter a maior parte do seu território dominado pelos grupos paramilitares. Isso a gente fez, a gente lançou também, esse foi em 2021, e nesse mesmo ano a gente fez uma exploração, a gente trabalhou num episódio, um podcast com uma parceria com a BBC da Suíça, que é de futebol, que foi em 3 línguas, chama O Sequestro da Amarelinha, como é que a camisa do Brasil foi sequestrada pela CBF, no fim das contas. Assim, esse podcast também está lá. E aí acho que também trata um pouco dessa coisa de corrupção e crime organizado. São originais, alguns desses são originais nossos, como Praia dos Ossos, e outros são parcerias. Parcerias a gente faz, por exemplo, com a revista Piauí, que a gente citou, a gente surgiu dentro dela. Por muito tempo a gente produziu o podcast que era o principal podcast da revista Piauí. A gente tem outros parceiros, clientes nossos, né? Por exemplo, a revista 451, que é uma revista literária, que contrata a gente para fazer os podcasts. E outros players, tipo plataformas como o Spotify, a Globoplay, a Deezer. A gente produz podcasts também que eles contratam a gente para a gente fazer algum podcast sobre um tema que seja do interesse deles, a gente dá a nossa pegada, tudo acordado para que o conteúdo tenha a nossa cara e também seja o que a plataforma que nos contratou espera. Os nossos originais, a gente já chegou a mais de 3 milhões de downloads, deve ter subido já, assim, mas é um número expressivo. E em parceria, quase 25 milhões de downloads dos nossos podcasts. Eu vou falar um pouquinho, muito rapidamente, sobre formatos de podcast, né? Quem está querendo lançar o seu podcast pode pensar qual é o seu formato. Eu acho que o mais comum, assim, que as pessoas, quando pensam em podcast, a primeira coisa que pensou, acho que já faz um bom tempo, assim, mas talvez hoje já esteja mudando, mas pensou em podcast, antes era coisa de mesa redonda, né? Os podcasts conversacionais. 2, 3 pessoas conversando sobre um assunto que seja afim aos 3, com mais ou menos produção. Aí, na minha visão, como jornalista, quanto mais produção, quanto mais roteirização, quanto mais apuração mesmo jornalística, vai ficar melhor esse mesa redonda, para não virar aquela mesa redonda que a gente conhece dos anos 90, dos anos 80, de futebol, que é um falando em cima do outro. Tem muito disso ainda, mas a gente tem tentado se desvincular disso, né? Pelo menos a gente vê que o público prefere, a maior parte do público, quando é uma coisa mais bem organizada. Tem podcasts narrativos também. O narrativo é uma coisa que é um podcast que é roteirizado, alguém faz uma apuração, pensa numa reportagem, num tema e escreve com começo, meio e fim uma história. Escreve, depois tenta fazer o mais oralizado possível e depois faz a locução em estúdio para depois sonorizar e tal. Mas é um narrativo esse. Diferente do conversacional, que é uma conversa entre 2, 3 pessoas, o narrativo geralmente é uma pessoa só contando uma história. Pode ser uma coisa mais curta, com poucas entrevistas e costuradas, ou um narrativo mais longo, tipo um áudio documentário como esse que eu falava, geralmente seriado, né?
de execução mais complexa, geralmente tem captação externa, como, por exemplo, esse que eu citei, o Praia dos Ossos, ou o República das Milícias. Exemplos rápidos assim de podcast conversacional. Posso falar sobre o Foro de Teresina. Eu acho que é o nosso maior case de podcast que a gente produziu aqui na Novelo por um bom tempo. Recentemente foi encerrado, né, pela revista Piauí, mas é um bom exemplo de conversacional bem feito, que é jornalistas bem informados, que trabalham com apuração e trazem opiniões, mas muito bem embasadas, muito bem amparadas nos fatos sobre os temas da semana. O Foro de Teresina era podcast de política da Piauí, que foi durante 4, 5 anos. Ele foi produzido pela gente o tempo inteiro, até que ele acabou recentemente. Um outro tipo de conversacional, mas aí não é bem conversacional, porque é só um a um, programa de entrevista, né, que a gente produz também, que é por exemplo, o 451 MHz. Eu citei para vocês a revista literária 451, que é uma revista de literatura baseada em São Paulo, que tem esse podcast. A gente lançou, esse aí foi em 2019 também, já tem seus 4 anos, que é um entrevistador, o Paulo Werneck, geralmente, ou a Paula Carvalho, entrevistando alguém do mundo das letras, algum tema, ou algum tema quente que esteja rolando, que dê para se tratar a partir de livros, ou algum lançamento literário que esteja rolando também. Esse é uma coisa 1 a 1 também de entrevista. Depois eu vou falar sobre técnicas de edição de entrevista e principalmente os softwares que a gente usa e como gravar uma entrevista com bastante qualidade para podcast, para não ser uma coisa, enfim, a gente tentar fugir do campo. Dá para fazer tudo remotamente, mas dá para fugir do campo amador e virar uma coisa um pouco mais profissional a partir de algumas técnicas que a gente desenvolveu nessa coisa remota, principalmente depois da pandemia, né? Que ninguém podia sair de casa, então a gente foi aprendendo como fazer para ficar o mais bem captado possível. Inicialmente a gente fazia todo tipo de captação, todo tipo de gravação, a gente fazia em estúdio. E era péssimo, porque agora porque é muito caro, né, fazer em estúdio. Agora você pode fazer todo podcast de casa, exceto, sei lá, reserva, se tiver um financiamento, reserva alguma coisa para locução, que é aquela coisa que vai ficar mais... O ouvinte geralmente desculpa se a entrevista, o entrevistado, o áudio tiver meio mais ou menos, tiver algumas interferências, algumas oscilações de internet, todo mundo entende, todo mundo sabe que isso acontece. Agora, se a voz de quem está conduzindo, do locutor, do apresentador, não tiver boa, dá uma sensação amadorística que ele não quer. Então, se for para reservar alguma coisa de estúdio, é para apresentação, mas também tem técnicas para fazer uma boa locução sem sair de casa, para quem também não pode, não quer gastar esse dinheiro com isso. Bom, eu vou falar, eu quero trazer para vocês, deixa eu compartilhar minha tela aqui, se eu consigo, só para exemplificar um pouco quais são esses nossos podcasts. Deixa eu tentar, eu sou péssimo nisso, mas acho que eu vou conseguir. Aqui, ó. Então, quando você coloca aqui, Vitor, só... Peraí, deixa eu abrir aqui o chat, só para comentar rapidinho, que eu pedi pessoal falar de onde é, e acho que a gente está com uma audiência bem diversa territorialmente, que acho que é legal. Itaituba, sudeste do Pará, muita gente daqui de Belém, Boa Vista, Roraima, Cuiabá, Mato Grosso, território Umatina, mas a pessoa está falando de Cuiabá, Mato Grosso, a Helena, Roraima, Belém, Cuiabá, aí a Tailane, indígena do povo Waiorô, que eu falei correto, depois você me corrige, território não demarcado. E aí o relato dela é legal, localizado aproximadamente 160 quilômetros do município de Alta Floresta, em Rondônia, estrada de chão até a Barranca do Rio e mais 20 minutos de barco voadeiro até minha comunidade. Aí a Fabiane Carana dos Carajás, a Vanessa aqui de Belém, a Bianca de Belém. Então, um público bem diverso aí, que acho que é bem legal, porque tá falando com a Amazônia toda. Sensacional, um orgulho, uma honra. Obrigado, gente, por estar aqui, e eu fico honrado de poder estar falando para vocês. Tomara que seja de utilidade para todos. Eu sou meio atrapalhado com coisa de chat. Se alguém perguntar alguma coisa, você perceber ali, entrar no teu radar, você me fala, tá, Daniel? Vocês podem me interromper, tá? Beleza. Eu só quero falar, eu vim falando de quais são os nossos podcasts, eu queria exemplificar com essas imagens, às vezes dá vontade de, quem não ouviu, de ouvir depois a partir de algumas imagens que eu estou mostrando para vocês. Esse é o Praia dos Ossos, né? Que é uma história que conta a história da Ângela Diniz, que era uma socialite, que foi assassinada pelo Doca Street, que era o namorado dela, em 76, e é um caso de feminicídio, e que é muito representativo da forma como do lugar onde
a mulher ainda hoje é colocada na sociedade brasileira, que é um caso que foi... A Ângela Diniz foi morta e o caso ficou conhecido no nome do cara que a matou, do assassino dela. Chamava de caso Doca Street. A gente quer modificar isso, né? Quer dizer, conta a história de uma mulher que tinha todos os seus anseios e que estava se colocando na sociedade de uma determinada forma que incomodava a ponto de ela ser morta com supernova. Eu acho que a gente mostra nesse podcast muito de violência de gênero e como isso chegou no noticiário, no judiciário, inclusive provocou mudanças a forma como ela foi tratada, né? A gente viu recentemente essa coisa da defesa da honra, né? Que era usada até muito pouco tempo atrás, ser declarada como não se pode mais usar. Recording in progress. Então esse é o nosso podcast. Você deu um eco aqui, mas agora parou. Esse é o nosso podcast que a gente acho que apareceu melhor lá em 2020, quando a gente lançou, que é o Praia dos Ossos. Já teve mais de 2,5 milhões, já subiu, pelo que eu lembro, já passou de 3. Mas para quem não ouviu, vale a pena, acho que como um podcast costurado em 8 episódios, em termos de pensar o arco da temporada, se conta primeiro, tenta ativar para a atualidade, depois tem que, no segundo episódio, às vezes tentar não, porque assim, uma coisa muito comum quando se faz um podcast histórico, de 40 anos atrás, como esse, é você sair no primeiro e você tentar fazer uma coisa mais atual, que instigue o ouvinte, tipo, sei lá, a gente abre o podcast, esse podcast inicial, o primeiro episódio, teve 18 versões do roteiro, então teve todo um trabalho para chegar nele, mas depois tem uma tentação para depois do primeiro episódio, no segundo você já pular para como era em 76, tenta segurar um pouco para instigar um pouco mais o ouvinte. No terceiro, aí sim, você volta para discutir quem foi Ângela no começo da trajetória dela. Ou seja, eu acho que vocês pegam esse podcast e tentam estudar o que é o arco dessa temporada, desse podcast, fica bem claro por que ele foi bem sucedido. Ele é muito bem trabalhado nesse sentido. A gente tem uma audiência predominantemente feminina nesse caso, que é um grande desafio nosso. Vocês podem ver que 73% do ouvinte do Praia dos Ossos são mulheres, e a gente tem visto isso aumentar, assim, é uma luta nossa, porque a gente acha que tem que trazer os homens, né? Esse é um assunto de homem, né? O assunto, quem provoca o feminicídio são os homens, então são eles que têm que pensar no que eles estão... Somos nós, né? Somos nós que temos que pensar no que a gente está fazendo, e não a mulher que, enfim, vive essa situação muitas vezes. A gente está tentando puxar essa pizza mais pro meio a meio ali, com as nossas campanhas de divulgação. Tem uma coisa legal que 90% da audiência fica até o fim do episódio, está bacana. E é isso. Sobre o Praia dos Ossos, vou parar por aí. Crime e Castigo, como eu falava, ele discute o sistema judiciário e penal brasileiro. É meio que um spin-off do Praia dos Ossos, e ele serve para discutir justiça restaurativa. Da mesma forma, principalmente o público é muito feminino, a gente também tenta trazer mais para o masculino. Esse podcast também, para depois de ouvir Praia dos Ossos, passar para o Crime e Castigo, vai ser também uma boa forma de pensar como dá para espremer uma laranja. Assim, a gente conta bem uma história da Ângela Diniz, depois a gente percebe, poxa, mas tem muitas pontas soltas, vamos fazer um outro podcast mais curto, só 5 episódios, discutindo coisas que não deu para discutir no Praia dos Ossos. O Tempo Quente, que é aquilo que eu falava dos lobbies, né, que atuam contra a agenda climática no Brasil. Esse podcast já tem muito mais do que isso, agora com essa onda de calor e de mudança climática maluca no Brasil, a gente viu que ele é um podcast super atual, também tem sido muito bem sucedido. Esse sim, a gente vê que é mais meio a meio, o gênero, e também a audiência é muito representativa, muito interessante, esse número de 66% ficando até o fim do episódio, porque é um assunto que muitas vezes, parece que o fim do mundo é só daqui a sei lá quanto tempo, então não vou pensar nisso. O pessoal não quer pensar em mudança climática, então a gente ter conseguido que o cara ficasse com a gente foi uma vitória. Aqui, rapidinho, dados de audiência, já falei para vocês, nossos originais, 3,2 milhões de download, e em parceria, quase 25 milhões de download. Eu vou parar agora de compartilhar a tela, que eu vou falar um pouquinho de financiamento. Como é que eu faço para parar de compartilhar? Stop share. Eu estou de volta para vocês. Vocês estão me vendo, gente? Sim, voltou até lá. Sim, tá bom.
Beleza. Então, financiamento, né? Para chegar um pouquinho, como é que a gente paga tudo isso? A gente fala em clientes, né? E essa é uma das formas de financiamento da produtora, pessoas, instituições que procuram a gente para fazer os seus podcasts. Tipo, a gente fez um podcast que durou uma temporada só, não sei se vocês continuaram, mas um podcast que é bonito, do Inhotim, por exemplo. Os podcasts da Repórter Brasil nós fazíamos, esses da revista Piauí que eu falava, às vezes, por exemplo, a Japan House, que é uma instituição de cultura japonesa em São Paulo, contratou a gente para fazer os podcasts deles. Então, eles contratam a gente para fazer podcast, a gente faz e assim, isso financia o trabalho da produtora. Hoje nós somos cerca de 20 trabalhando fixo na produtora. Também a gente tem, além dos clientes, né, que contratam a gente vende espaços patrocinados nos nossos podcasts. E aí pode ser pre-roll, que é quando é aquele antes de começar esse episódio, um oferecimento de tal. Mid-roll, no meio, em algum ponto a gente indica no podcast que a gente volta já já, uma coisa assim, entra um anúncio. Ou dá para fazer um apoio do episódio como um todo, que a gente, por exemplo, recentemente no original nosso, que eu já vou falar, nosso podcast jornalístico semanal, a gente tem vários apoios, mas tem um instituto que chama Instituto Humani, que contrata a gente, trata de saúde pública. Eles procuraram a gente para a gente fazer 3, 4 episódios com eles, apoiando. E aí a gente tem liberdade editorial para tratar o assunto, mas a pauta, o tema, é discutido conjuntamente. A gente gostaria, o pessoal do Humani falar, a gente queria falar de saúde materno-infantil, por exemplo. Será que vocês têm alguma história que tem a ver com o que vocês estão trabalhando agora e pode colocar no podcast semanal de vocês? Aí a gente procura alguma coisa que tenha a cara do nosso podcast, para não perder a identidade, né? E também tem a ver com o que essa instituição que nos contrata não, que faz um acordo, uma parceria com a gente, gostaria de discutir. Depois a gente coloca. Esse episódio tem o apoio de tal. Isso é uma outra forma de sustentar a nossa produtora. E a gente também faz parcerias com as plataformas, e aí são as plataformas que contratam a gente, tipo o Globoplay, por exemplo, contratou a gente para fazer o podcast esse da República das Milícias que eu citava. A Amazon, a gente fez um podcast sobre a Nenê da Brasilândia, que era uma traficante mulher de São Paulo que foi a principal chefe do tráfico na comunidade da Brasilândia, em São Paulo, nos anos 70 e 80. A Amazon contratou a gente para fazer. A Deezer também já teve parceria com a gente fazendo o Lobby do Batom, que é uma reunião das constituintes mulheres na Constituinte 88, para que os direitos das mulheres tivessem, para que elas estivessem mais incluídas na Constituição. Também uma parceria que a gente fez. Todas a gente considera que são temas que têm a ver com a produtora e que também interessa para a plataforma divulgar. E aí, por várias razões, porque elas acham que não tem audiência, porque acham que é um assunto que gostaria de tratar. A gente fez com o Globoplay recentemente também o Collor versus Collor, que é muito legal sobre, enfim, o Fernando Collor de Mello e a briga que ele teve com o Pedro Collor, também está no nosso feed para quem quiser procurar. Eu vou falar rapidinho de um desses, que é o República das Milícias, que esse foi o que eu coordenei, escrevi o roteiro também. E ele tem uma característica que ele é uma adaptação de um livro, né? O pessoal do Globoplay, quando lançou, falava que é o primeiro podcast adaptado de um livro no Brasil e tal. De certa forma, acho que porque a gente... E aí foi um trabalho durou, no total, até publicar, quase um ano, foram 10 meses, Vitor, porque era... Oi? rapidinho. Tu consegues ir conduzindo aí? Vou precisar fechar a câmera rapidinho, que tem uma certa urgência aqui em Sim, casa, mas eu já volto, fica à tá? vontade. Não, 5 pode deixar. minutos. Tá bom. Eu dizia que esse podcast, ele saiu, o República das Milícias, ele saiu já faz um ano, mais de um ano, mas está repercutindo ainda bem, com bons números. Eu faço umas pesquisas no Twitter de vez em quando para ver o que falam dele. E aí é aquela coisa, né? Pô, falar de milícia é bravo, né? O pessoal fala assim, viciado em ouvir podcast, mas o República das Milícias está me deixando, tá pensando que o mundo vai acabar, tá tudo ferrado, não tem mais jeito, valeu, falou, sabe? Assim. Mas depois disso tinha algumas pessoas discutindo e dizendo, o próprio podcast indica saídas. Aí o outro, escutei todo o podcast República das Milícias e digo, Rio de Janeiro nunca mais, tem que salgar essa terra. E alguém dizia também, isso aí indica, tava dito lá, assim, não, olha, gente, tem as saídas, o podcast indica algumas chaves para saída. Claro que não tem saída ainda para esse problemaço, mas era isso, eram 8 episódios de, sei lá, 50 minutos cada um, para discutir esse assunto super complexo que é as milícias.
ele tem essa característica, que era um livro de 400 páginas, que a gente teve que adaptar. É, e aí, como é que adapta um livro de 400 páginas de podcast? São mídias completamente diferentes. A gente basicamente reescreveu tudo, assim, tem muito pouco do livro, assim. Quando você pega, assim, claro que foi quem conduziu foi o autor do livro, né, o apresentador, é o Bruno Paes Manso. Mas você pega, eles não é adaptado do livro, mas são produtos completamente diferentes e complementares, sabe? Tem gente que diz assim, pô, eu li o livro e eu ouvi o podcast e eu acho que as duas coisas juntas se complementam. Ou tem gente que diz assim, pô, ouvi o podcast, deu muita vontade de ler o livro, porque tem uma coisa, será que é uma coisa que tem uma vitória isso, né? Porque o que você não quer é que um produto mate o outro, né? Você não quer que o podcast vá lá e a pessoa, agora que eu terminei de ouvir isso aí, se encerra, não quero ler o livro do Bruno, não. A gente quer que uma coisa leve a outra e todo mundo fica feliz. E essa é uma coisa de série, é uma coisa que pegou muito no Brasil. A gente nota que, acho que no segundo lugar, quando pensa assim, podcast, eu acho que a primeira coisa que vem para quem não é muito assim, rato de podcast, sei lá, ou para quem só tem alguma familiaridade com a mídia, pensa primeiro num conversacional, tipo esse, Mesa Redonda. Em segundo lugar, vai pensar numa série super extensa, né? Tipo o Projeto Humanos, do Ivan Mizanzuki, que foi talvez o primeiro que chamou mais atenção. Tem uns 30 episódios. Esses que eu tô falando agora, assim, por exemplo, são super longos também, né? Pô, 8 episódios, 45, 50 minutos, exige bastante do ouvinte, né? Tem isso, assim. Às vezes você não quer também ficar tanta exigência do ouvinte. Então, a gente tem notado que o público também percebe, a gente tem percebido que eles querem produtos, que o público quer programas mais concisos. E é um formato que a gente passou a investir mais. E não demande tanto do ouvinte, né? Pô, vai ser 8 horas da minha vida que eu vou ter. Nem tem tanta louça assim na minha casa, sei lá, vou demorar tanto tempo para ouvir. Vamos tentar fazer. E aí a gente criou um programa semanal pensando nisso, que é o Rádio Novelo Apresenta. É o nosso programa jornalístico semanal, com histórias variadas sobre o Brasil, que a gente tenta, amplo assim mesmo, histórias diversas sobre o Brasil, que a gente tenta conectar de uma maneira surpreendente. Geralmente são 2 ou 3 histórias por episódio, que são costuradas de um jeito que você não espera. Quando termina uma, que a outra vai chegar alguma coisa parecida. Não tem nada a ver, é sutil a conexão, uma coisa que a gente tenta que seja mais orgânica, assim, uma coisa bem sutil mesmo para assim, sempre fala assim, quando você começa o programa, você nunca sabe onde você vai acabar. A gente costuma dizer que é como se fosse uma revista semanal, nos bons tempos, assim, para quem é leitor de revista, lembra que quando você pegava uma revista na mão, sei lá, uma realidade da vida, ou mesmo uma, sei lá, uma Veja antes de virar aquela bizarrice lá, quer pegar uma revista e você não saber onde, por exemplo, você virou uma página e você tem a chance de ser surpreendido por um bom título, uma boa foto. É um pouco isso. O nosso podcast é para ser uma revista semanal sonora. A gente coloca assim, no sentido de que a pessoa, quando começa, não sabe o que vai vir depois, e a gente quer trazer surpresa atrás de surpresa, que ela se surpreenda dentro de uma própria história e com a história seguinte, que ela se surpreenda com o que vem depois. E aí tem uma palavra-chave que eu acho que é para quem está pensando em lançar um podcast, ou para quem tem um podcast que quer pensar, que é a originalidade. Isso na concepção de um podcast é importante. No formato do tratamento dos assuntos. Porque tem muito podcast saindo, se não for minimamente original, acaba sendo um pouco mais do mesmo. Então a gente notou nesse negócio, a gente achou que tinha muita série, que faltava um programa que fosse mais conciso, e que tivesse dentro dessa coisa de ser um porto seguro, tipo, você chega lá, você sabe que vai ter uma boa história, então tem um rigor jornalístico ou na escolha das histórias que a gente tenta seguir. E tem uma referência importante, nossa, assim, para quem gosta de podcast, muita gente usa como referência esse que é um podcast americano que chama This American Life, que está aí desde os anos 90, por exemplo, uma referência grande porque ele se mantém relevante, se mantém com boas histórias há 30 anos, sabe? É incrível isso. E a gente também tem essa ambição, então acho que não acabe. A gente não tem temporada nesse programa, a gente quer que ele vá, que ele siga. Não tinha nada parecido aqui. Qual é o A nome gente dele, Vitor? Se você puder repetir, chama, só para a gente procurar e colocar claro, o link. This American Life. This American Life. Beleza, procuro aqui. Tá? A gente ia tentar fazer alguma coisa parecida no Brasil. Porque a gente achava que não tinha e a gente notou que e daí saiu com essa definição, né? Um porto seguro, o ouvinte que está em busca de uma boa história vai parar no Rádio Novelo Apresenta, que é o nosso podcast, e vai encontrar uma boa história. Eu acho que esse é o conceito que marca toda essa nossa produção desse podcast. E a gente percebeu que estava dando certo porque
eu não tenho dados fechados de audiência, mas não para de subir, assim, sabe, os dados do Rádio Novelo Apresenta. A gente rapidamente saltava dos 10 mil para dobrava e depois triplicava, sabe? É uma coisa que não para de subir, então a gente viu que tinha essa demanda. Então, essa nossa impressão de que precisava alguma coisa assim na podosfera, no universo dos podcasts brasileiros, a gente tinha essa impressão e acabou sendo acertada, e porque não para de crescer. Então, acho que isso é importante para quem trabalha podcasts. É uma mídia que cresce muito, tem muita coisa, tem muita concorrência, então pesquisar o que está sendo feito, tentar fazer diferente. Se gosta de um podcast, como todos nós éramos ouvintes desse This American Life, e a gente via que não tinha no Brasil nada parecido, ninguém fazendo assim. Depois a gente faz do nosso jeito, né? Não é, a gente usa como referência, mas não é igual. Então, tentar ser original para criar um podcast é muito importante. Essa é a parte da concepção. Sem novidade, mas acho que precisa bater nisso, porque é um ecossistema concorrido atualmente. Então, pensar no que vocês acham que não tem, ou que não está sendo feito do jeito que poderia, não está sendo explorado no seu potencial máximo, vale a pena. Para além disso, eu queria falar um pouco de técnicas. Agora vamos uma coisa mais prática assim nesse dia, que falar de gravação remota, então, né? Como é que nós na Rádio Novelo a gente faz nossas gravações remotas? O Rádio Novelo Apresenta é semanal, toda semana tem um. Não dá para ir em estúdio toda hora. Às vezes a gente, quando é uma entrevista muito rara, assim, ou algum encontro de duas pessoas que não se veem, e a gente quer que eles se encontrem no estúdio para não ter ruído externo, ficar bonito, a gente investe em algumas pontuais, mas é tudo quase feito, sei lá, 80% é feito remotamente. E a gente criou essas técnicas lá no início da pandemia. Mas então como é que a gente faz na Novelo? A gente usa o Zoom, isso aqui que eu estou fazendo agora. O Zoom, ele garante, o melhor do Zoom é que ele é muito sólido, ele é muito estável, é difícil o Zoom cair se a internet estiver boa. Então, e você aperta um botão e está gravando, assim, sabe? Tá, avisa, recording, não sei o que. Você fica tranquilo que o Zoom está gravando. O Zoom não tem a melhor qualidade, né? Não é linda a captação de áudio do Zoom. Ele é bom porque é estável, mas dá para melhorar. Então não é a mais bonita, mas ela está ali, assim, quando quem está entrevistando, e no 1 a 1, assim, estou entrevistando, eu não quero ficar pensando, não tem ninguém fazer assim, não tem esse luxo de alguém estar pensando a técnica por mim. Eu tenho que saber que o que eu estou falando aqui com o meu entrevistado depois vai estar ali gravado em ondas sonoras, não vai estar só na minha cabeça, tem que estar gravado. E o Zoom garante isso, é só um botão, recording, tá gravando, beleza. Agora vamos melhorar isso. Como é que a gente faz? A gente pede para o entrevistado geralmente consegue ajudar. Primeiro de tudo, se o entrevistado for muito pré-tecnológico, se você conseguir uma conexão com ele no Zoom, se sentir que ele está se batendo por qualquer outra coisa, garante a do Zoom e fica do Zoom que tudo bem, está todo mundo acostumado com o som um pouquinho metalizado do Zoom, não tem problema. Mas dá para melhorar. A pessoa tem alguma familiaridade com tecnologia, vamos pedir para ela fazer um backup para a gente. Backup sempre é bom. E aí a gente pede para ela, conectar, se ela puder conectar no seu computador, no computador da sua comunidade, e fazer uma gravação com o Zoom com a gente, a conexão dela no Zoom, no computador, eu no meu computador aqui, e ela no computador dela ou da comunidade dela, onde ela estiver, maravilha, já tem garantido do Zoom. Agora pede para ela pegar o celular dela e gravar o backup no celular, já está no computador. Gravar o backup no celular é transformar o nosso celularzinho aqui. Qualquer celular tem um aplicativo de gravação, não grava direto no Zap. Pega o aplicativo de gravação, que é o gravador do celular. Todo celular tem aquele gravador, ou voice memo, ou recorder, sei lá o quê, que tem as ondinhas. Transforma o teu celular num gravador mais analógico possível. Bota ele no modo avião, e depois de botar no modo avião, desliga o Wi-Fi para nada interromper e pede a pessoa apertar o botão de gravar, que é aquele botão vermelho, geralmente mostra a pessoa assim, como é que fica a tela, fica assim, aperta o botão vermelho para mim, aí a ondinha está gravando, tá, deixa, não mexe, só no fim você aperta o stop. E aí pede para ela deixar o celular em cima da mesa ou em cima de uma pilhazinha de livros, assim, com o bocal virado para a boca da pessoa, e aí fica a gravação, fica um backup, e geralmente ele fica mais bonito, o áudio fica melhor do que o áudio do WhatsApp, desculpa, o áudio do Zoom. Então, vai ficar gravadinho ali no gravador, e com isso você tem duas opções, o áudio do Zoom e o áudio que a pessoa gravou o celular dela. Geralmente fica mais bonito, você vai poder escolher. Tem ainda uma terceira opção, que eu acho que vale a pena falar, que é o Zencastr. O Zencastr, a gente usa aqui na Novelo,
porque o Zoom tem uma coisa de ele ficar gravado na nuvem, sabe? Ele grava na nuvem, então é muito suscetível às oscilações de internet. Se a minha internet não está muito boa, a gravação não vai ficar muito boa. Se a internet do entrevistado não está muito boa, também não vai ficar muito boa. Vai ter aquelas interrupçõezinhas, assim, que é difícil de tirar na edição, às vezes fica marcado. Já o Zencastr, ele é um aplicativo, na verdade é um site que você entra, faz um login básico ali, e ele grava. A diferença é que, em vez de gravar, ele grava a minha voz no meu computador e grava a voz do entrevistado no computador dele. Então não passa pela nuvem. Só depois de encerrada a entrevista é que vai para a nuvem. E aí você consegue baixar. Então, geralmente, o que a gente faz porque ninguém conhece esse negócio de Zencastr, mas muita gente conhece o Zoom hoje. Você manda o link do Zoom para a pessoa, para o entrevistado entra no Zoom, e aí no chat do Zoom, que nem vocês estão fazendo aqui, mandando, você coloca o Zencastr, você manda o link do Zencastr, do episódio que você abriu lá. Tem um negócio de novo episódio no Zencastr, e aí você manda o Zencastr, o link do Zencastr para a pessoa, e aí vai estar o Zoom gravando e também o Zencastr ao mesmo tempo gravando. O Zencastr ele tem uma versão paga, mas ele tem uma versão a versão gratuita dele permite entrevistas de até 1 hora. De até 1 hora, que costuma ser suficiente, né? Ou você pode pedir para a pessoa, vamos interromper agora, depois eu te mando outro link. Tem jeitinho assim para quem... eu até hoje uso o meu não pago, o Zencastr. Então, tem esse jeito. Mas aí também é um backup, entende? O Zoom que garante, aí o Zencastr que fica mais macio, o áudio fica mais bonito, e garantido também é o celular da pessoa gravando ali. Você vai ter 3 áudios para escolher. Se a pessoa for, se você sacar que ela é safa, assim, como tecnologicamente safa, você pode mandar para ele um link e a pessoa vai continuar ali. Não vai ter problemas, eu quero dizer, de manobrar Zoom, Zencastr e o celular. Porque basicamente o Zoom já está automático, o Zencastr é abrir um link e o celular é deixar gravando. Se a pessoa é safra na tecnologia, você consegue explicar isso para ela muito bem, no jeito que ela não vai se embananar. Se ela começar a se embananar, um jeito só, dois jeitos bastam, que é o Zoom, que é fácil, e mais um, celular ou o Zencastr, o jeito que você pode escolher. Eles têm uma qualidade parecida, o Zencastr e o celular, então é um jeito parecido. Se quiser garantir muito mesmo, 3. Eu coloquei aqui o link só para ver se está certinho. Zen com Z, castr.com. Exato, Zencastr. é esse mesmo. E nesse tema aí, eu acho que é bem pontual. Depois já tem gente aqui com umas perguntas e considerações legais. Mas o Pedro está perguntando assim: e o Discord? Se também vale a pena? E quais são os prós e contras? E aí, se os aplicativos que você citou são pagos ou não, você já comentou, né? Então, o Discord eu não uso, então eu não sei, honestamente, assim, se vale a pena. O Discord eu não uso, então não sei. Eu sei que tem algumas... Na nossa produtora eu não lembro de alguém usar, porque a gente meio que travou nisso, assim, funciona. Vamos no Zoom, e aí como segunda opção a pessoa gravando com o seu celular, e o Zencastr que grava no seu próprio computador, porque a gente meio que criou esse modelo, acho que acabei ficando por ele mesmo, assim. Mas eu já ouvi falar que funciona, mas eu não sou usuário para poder dizer funciona bem ou não. Então, esse eu fico devendo, de se o Discord funciona bem. Vocês veem que são muitas opções, né? Até para isso, eu queria deixar uma referência aqui, que é um site de 2 colegas minhas, da Bia Guimarães, da Sara Zoubel, que fazem o 37 Graus, um podcast que é muito bacana sobre ciência, e elas lançaram um site chamado cochicho.org. O cochicho.org, ele tem tudo isso que eu estou falando aqui, 1000 vezes melhor. Muitas dicas, como fazer captação externa, como fazer uma boa gravação remota, como conduzir uma entrevista, como fazer um bom roteiro. Cada post, assim, tem uma dica, assim. É um mini curso de podcast a partir desse site, cochicho.org. Tem tudo lá, sabe? Eu lembrei disso porque eu acho que até tem avaliação de diferentes programas. Eu acho que, ou aplicativos, dentre eles, elas citam o Discord e falam dele. Então, deixo essa dica para vocês. Rapidamente, antes de abrir a pergunta mas rapidamente eu queria falar sobre dicas de acústica, porque gravação remota também tem isso, né? Você está falando, se você começa a ouvir que tem muito eco na pessoa falando, o ouvinte vai perceber também, e é chato, né? Muita gente tem piso frio em casa e está ali
Então, o eco vai acontecer e tem jeitos de minimizar isso. A gente não quer eco, né? Não quer aquela reverberação, então parece que está num salão enorme dentro de uma igreja, sei lá, e fica chato de ouvir, cansa, e se você perder o ouvinte por qualidade de áudio, é muito chato mesmo, porque aí todo o teu trabalho meio que vai para baixo, trabalho de roteirização, de montagem, por causa de uma entrevista ruim, de captação ruim, é muito frustrante. Então, assim, primeiro de tudo, tire um tempinho para falar com a pessoa, para fazer um checklist. Bom, tá gravando teu celular? O Zoom você vai ver, record. Tá gravando teu celular? As ondinhas estão batendo? Beleza. Então deixa ali o celular que vamos falar. Agora, eu estou ouvindo um sonzinho no fundo, presta atenção, assim, pede a pessoa falar, você está com o ar-condicionado ligado? Tem um ventilador ligado aí? Será que dá para interromper um pouquinho o uso desse ar-condicionado agora? Ou do ventilador agora? Porque faz barulho, fica um... tem um dia, sei lá, na pandemia também a gente viveu de tudo. Tinha uma entrevistada, tinha uma daquelas adeguinhas, assim, de vinho, sei lá, que ficava um ventilador, uma ventoinha, chatíssimo. O que tá ligado aí? Mas, enfim, um ventilador, um ar-condicionado, às vezes fica incomodando e vai sair se você está escutando, o ouvinte vai escutar. Então, se puder pedir uma ajuda, a pessoa vai passar um pouco de calor às vezes, mas vai ser bom para todo mundo, inclusive para o tempo dela que ela gastou com você, para ficar melhor a qualidade de áudio. Ainda assim, tem muito eco. Você pergunta, tem piso frio onde você está? É azulejo? É piso frio? Como é que é? Ah, é. Então você pode dizer antes, assim, se você puder ir para um escritório onde tem carpete, tem um sofá, tem uma estante de livros, sei lá, melhor. Ou se não, é só piso frio mesmo, não tem jeito, a janela é muito vidro e o chão piso frio, o que a gente faz? Aí você pode pedir para a pessoa estender uns cobertores no chão ou umas toalhas. Cara, é incrível assim como você tá ouvindo e a pessoa falando aquele eco, aquele reverb chatíssimo, de repente ela pega 2 cobertores e joga no chão, já vira uma coisa mais macia e melhor. Isso aí faz diferença. Então, é uma dica que eu dou, assim, tapete. Ou se não, ela tá num quarto. Você tá num quarto, tô vendo que você tá num quarto. Tem algum armário aí que você possa abrir? Tipo o meu aqui, assim. Eu tô com meus armários tudo aberto, que horrível. Mas é porque tem roupa ali, sabe? Se eu fechar a porta, não tem ninguém vendo isso aqui. Se eu fechar a porta, a minha voz vai bater lá e vai voltar e vai ficar um eco. Já se eu deixo ela aberta, minha voz vai bater naquela camisa ali, no meu casaco, e vai ficar ali. Então é um jeitinho de deixar a gravação mais gostosa, basicamente pedindo a pessoa colocar uns cobertores no chão e abrir as portas do armário. Ninguém vai ver. E vai fazer diferença para a tua gravação e vai fazer diferença para o teu ouvinte também. Então, são estratégias para ajudar o ouvinte a prestar atenção só no conteúdo da entrevista mesmo, sem se incomodar com um áudio ruim, que é tudo que a gente não quer num podcast. Depois, eu também não vou deixar para vocês agora dicas, por exemplo, de microfone, qual o melhor microfone, mas eu queria convidá-los a entrar nesse site que eu deixei, que é o cochicho.org, das minhas colegas da Rádio Novelo, a Sara Zobel e a Bia Guimarães, que elas têm, acho que, pelo menos um post, mas talvez até 2, sobre microfones. E aí todo mundo é muito preocupado com essa coisa de ser acessível. Então tem lá níveis, assim, né? Uns que custam um pouco mais, outros que são mais os de entrada. E aí tem dicas também de como fazer locução de dentro do armário. Você não quer ir num estúdio porque, sei lá, R$ 200 a hora, não sei o quê. Com um microfone que você investiu ali, algum dinheiro seu, você leva para dentro do seu armário. Cara, na pandemia, a gente tinha um podcast também com a Piauí, que era o Luz no Fim da Quarentena, que até acabou antes da quarentena acabar, porque não acabava nunca, né? Nossa Senhora. Mas o Luz no Fim da Quarentena, a locução dele foi toda feita de casa e foi toda feita de dentro de um armário. O cara se metia dentro do armário com o microfone dele e, olha, ficava muito bom, assim, parecia de estúdio, porque tinha ali todas as coisas que absorviam a reverberação. Outra coisa que a gente aprendeu a fazer, vocês talvez devem ter visto, mas uma outra coisa que funciona para quem quer fazer locução em casa é uma cabaninha. Eu tô aqui agora, eu pego um cobertor e eu jogo por cima assim, e eu vou ficar numa cabana e vou fazer a minha locução, lendo aqui. É como tá dentro do armário, assim, sabe? Não é qualidade de estúdio, mas funciona tão bem assim que às vezes você acha que não vale a pena nunca ir para estúdio, tão bem que funciona. Fica quente pra caramba, você tem que ficar parando. Mas no Rádio Novelo Apresenta eu cansei de fazer. Vou na casa da Flora ou da Paula, que são minhas chefes e as diretoras do programa. A gente faz de lá, de dentro de uma cabaninha, consegue economizar ali R$ 200 a hora de estúdio. Então é uma estratégia boa essa de pegar, que a gente usa, nós que, sei lá, a gente é uma produtora
profissional, a gente vive disso e tem todas essas estratégias de financiamento e não sei o quê. A gente muitas vezes economiza dessa forma, fazendo em cabaninha. Então dá para qualquer um fazer, eu sugiro que façam antes até de gastar no estúdio. Então, fazer uma cabaninha com um cobertor, jogando por cima do computador, e aí escuta a tua voz, assim, sabe? Tenta ver se tá boa, faz uma comparação. Pô, se eu tô dentro da cabana, eu faço a locução, realmente o áudio todo espalhado. Já se eu coloco esse negócio por cima de mim, dá para ver que fica muito mais direcionado e vai fazer diferença para o ouvinte. Presta atenção um pouco no áudio que você coloca no mundo, porque esse é um áudio que o ouvinte vai ouvir também. E vale a pena, antes de sair gastando em estúdio, por exemplo, ver se você consegue fazer uma cabaninha do teu jeito, do jeito que vai fazer teu podcast ficar com uma qualidade de áudio de locução melhor para o ouvinte. Você não precisa fazer uma entrevista de dentro de uma cabana, não é isso. É diferente. A entrevista você faz aqui como eu tô e você tenta melhorar a qualidade de áudio do entrevistado. Tá muito eco e tal. Pede para jogar esse negócio que eu falei, cobertor no chão, não sei o quê. Agora, a cabana é para quando é a locução, porque a locução é o que vai conduzir o ouvinte, né? Bom, oi, eu sou o Vitor, eu tô aqui hoje, tá começando agora, seja bem-vindo ao podcast tal. A história de hoje é não sei o que, não sei o que, não sei lá. Se essa minha fala inicial tiver muito cheia de eco, acabou. Assim, você vai perder o ouvinte, você pode perder o ouvinte, porque está muito claramente pode ser melhor. Já quando entra o primeiro entrevistado, tiver um pouquinho de eco, um pouquinho de não uma qualidade de estúdio, não tem problema. Agora a locução é importante que ela esteja bem azeitadinha, e aí a cabana é uma dica que eu dou para a hora da locução, que é meio que a última hora. Eu vou falar rapidinho dos softwares de edição que a gente usa aqui. A gente usa um que chama Pro Tools. Ele é usado em cinema, ele é meio caro, eu não deixo essa recomendação agora, não, porque não tem outros que dá para começar com esses outros, ou mesmo dá para fazer, a gente não precisava do Pro Tools, mas a gente usa o Pro Tools, que se acostumou lá atrás, tem as licenças compradas, é o que a gente usa, mas é meio caro. Então, eu vou dar dica de outros softwares baratos, que é o Audacity, por exemplo. Audacity. Esse é de graça e ele é super simples, fácil de usar e tem os recursos para colocar de pé um podcast básico. Audacity, de saída, funciona de graça. Tem um outro que chama Audition, que ele é mais barato que o Pro Tools, é super completo. Eu acho que para quem quiser investir algum dinheiro nisso, porque tem uma necessidade de sonorização um pouco mais elaborada, o Audition é o de entrada, é legal. E eu descobri hoje também, falando com o pessoal da sonorização, antes de vir para cá falar com vocês, que tem um que chama Reaper, R-E-A-P-E-R. O Reaper, ele é mais voltado para música, mas ele é muito completo e ele tem uma versão de teste que dá para usar eternamente e não bloqueia nenhuma função. Então não sei nem enfim, quem quer ajudar o pessoal do Reaper, não sei o quê. Mas esse aí é de graça e é bem completo também, dá para explorar. Começaria pelo Audacity, ver se as necessidades tem tudo que vocês precisam nesse Audacity. Ele é bem simples, pode ser que vocês sintam falta de alguma coisa, porque eu quero ter um capricho maior na sonorização, tem alguns efeitos que eu sei fazer que não tem aqui. Tenta no Reaper, que é de graça, e qualquer coisa, se achar que, sei lá, por alguma razão não se adaptou, e pode investir alguma coisa, quer investir alguma coisa, tem esse que chama Audition. Mas então é Audacity, começaria, depois o Reaper, depois o Audition. Essas são as dicas de técnica, assim, de gravação remota, que é a que a gente usa, a gente faz, e como a gente faz as edições, os softwares de programas que a gente usa aqui. Eu tinha programado falar aqui também sobre do zero, como é que é um episódio do Rádio Novelo Apresenta feito do zero até a publicação, todas as etapas, mas eu acho que eu estou me estendendo um pouco, eu tenho isso de falar demais. Então acho que eu vou abrir para perguntas, senão daqui a pouco não dá mais tempo, né, Daniel? Acho que dá para a gente fazer assim, a gente pega essas duas perguntas aqui, combinei com a Helena e com a Adriana, e aí você acha que consegue comentar rapidinho? A gente pode passar um pouquinho do tempo. Eu só não quero antes do jogo, quero assistir o jogo. O jogo é 9h30, né? Não, tá tranquilo. Não, eu posso. Eu posso, tô à disposição O pessoal de me deu vocês. bronca da outra vez que eu interrompi em 1 hora e pouquinho, mas vamos embora. Então tá, eu Então, posso falar, eu vou abrir para pergunta, todas as perguntas que quiserem, e depois eu posso falar mais um pouco de o que é o Rádio Novelo Apresenta, o que é uma pauta do Rádio Novelo Apresenta, como é que é do zero até a publicação, todas as etapas desse que é o nosso podcast,
que a gente está mais investindo agora, a gente está mais investido nesse podcast. Mas vamos Não, para perguntas. Me perguntem, gente. acho que vale muito a pena. A Helena está aqui ainda. Helena, se puder ligar o áudio aí. E depois a Adriana. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Me escutam? Sim. Eu fiz a pergunta em relação à duração de uma produção, quanto tempo vocês levam para fazer, quanto uma equipe, por exemplo, para poder fazer Praia dos Ossos, quanto tempo levou. E é interessante a gente ter a dimensão dos custos em relação à produção, execução, porque é uma obra grande, né? E aí a gente fica, cara, será que a gente consegue fazer isso? Qual o custo disso, né, para poder fazer esse tipo de trabalho? Uhum. Esse podcast que você citou, Praia dos Ossos, ele uma série de podcasts demora e custa caro. Custa caro no sentido de que são muitos profissionais envolvidos, por isso que custa caro. Mas, assim, uma boa história, né? Contada de um jeito atraente, dá para fazer com menos gente, e aí depende da proposta mesmo, de qual é a produtora, de se tem ou não tem financiamento. É, eu vou falar do Praia dos Ossos. O Praia dos Ossos ele demorou mais de um ano para ficar pronto. É, demorou quase 2 anos, mas é porque foi o nosso primeiro também. Assim, eu diria que uma série de podcasts como Praia dos Ossos, mas como República das Milícias, por exemplo, que são parecidos em termos de duração, 8 episódios, 45, 50 minutos, demora uns 10 meses para ficar pronto, sabe? Uns 10 meses. O Praia dos Ossos demorou 2 anos quase, mas foi o nosso primeiro. A gente queria que ele fosse muito o máximo possível de perfeição que a gente conseguisse atingir. Era muito menina dos olhos, assim. Depois que a gente cria um fluxo, eu diria que uns 10 meses, quando a gente vai negociar, por exemplo, uma plataforma, é isso que você coloca, assim. 10 meses de execução, geralmente uns 4 meses de entrevista, mais uns 3 meses de roteirização e 3 meses para pós-produção, locução, sonorização, tudo, assim. 10 meses eu diria que para uma série longa é suficiente, assim. É, é isso. Então, em termos de custo, se você, essa parte de o valor que a gente cobra de uma produtora, eu honestamente não sei, mas eu não sei mesmo, porque a parte do executiva é com outro colega meu. Mas não é barato por causa do número de pessoas que são envolvidas. Você tem que contratar alguém para fazer a trilha, você tem que contratar alguém para fazer a montagem, vai ter um profissional. É que assim, só para vocês entenderem, na Rádio Novelo é tudo bastante. As funções são bem delimitadas. Por exemplo, tem a pessoa que faz a montagem. Quem faz a montagem é quem corta as entrevistas e a locução de quem for apresentador e coloca uma atrás da outra para chegar no fim e ter ali o episódio. Essa pessoa que faz a montagem não vai ser a pessoa que faz a sonorização. Então tem alguém que entra só para fazer a sonorização, sabe, Helena? Então, tem essa pessoa que faz a sonorização, não é a pessoa que compôs a trilha. Uma pessoa foi contratada para fazer a trilha, que é original. Então, isso aí também tem um custo. É, o roteiro, quem faz o roteiro não é a pessoa que faz a locução, que é o apresentador. Foi contratado um roteirista de fora. E geralmente tem mais dois ou três, mais geralmente um ou dois, vai, funcionários da própria produtora acompanhando esse roteirista para coordenar e às vezes meter a mão também, que foi o meu caso. Então eu teria o meu salário também que ser computado em todo o custo, sabe? Somando tudo, fica super caro assim para quem não tem uma estrutura como essa. Mas ao mesmo tempo, porque é super delimitado e as funções às vezes elas se sobrepõem. A gente sabe que tem muita produtora que trabalha com isso. Uma pessoa monta, sonoriza e compõe trilha, sabe? Já fica muito mais barato. 3 é mais barato, certo? Assim, sabe? A mesma pessoa que faz a locução é quem faz o roteiro. É, Aí fica mais barato. Eu acho que é caro esse nosso podcast porque a gente tem essa estrutura que é uma estrutura muito sui generis, talvez, e a gente só faz isso e tem muita gente que faz o podcast e tem que tocar um veículo de comunicação, sabe? Aí não dá para fazer tudo desse jeito. Mas, então, eu acho que é caro por causa disso, porque todas as funções elas são muito bem delimitadas e aí tem um profissional para cada, somando o tempo de todo mundo, o trabalho de todo mundo fica caro, mas dá para fazer mais enxuto e muita gente faz mais enxuto, sabe?
Então, eu não respondi valor porque eu não sei mesmo, assim, se eu chutar, mas é caro, é bem caro e é cobrado dessas plataformas que são grandes. Tipo, a gente faz esses acordos com o Globoplay, com a Amazon, então, centenas de milhares de reais, assim, sabe? É caro. Para quem não trabalha com dinheiro que nem eu acho tudo caro. Mas talvez tem alguns aqui que trabalhem mais proximamente com a parte executiva, vocês vão saber que é isso mesmo, não sei o quê. E também dá para fazer mais barato e dá para fazer de um jeito muito mais artesanal até, e sendo bem acabado com essas técnicas que eu estou falando. Aí não fica tão caro, mas se um dia vocês estiverem conversando com esses grandes plataformas, com o podcast de vocês, o valor é caro e podem colocar lá em cima, porque é o que eles estão acostumados. Mas para quem não tem não é esse tipo de parceria, esse tipo de acordo, fazer barato também dá, de um jeito bastante profissional, de um jeito com uma estrutura mais artesanal. Profissional, uma estrutura um pouco mais enxuta. Dá para fazer. Circula um pouco nessa coisa de dinheiro, porque realmente eu não trabalho com isso, mas eu acho que eu pude dar uma ideia de que não precisa ser tão caro quanto é, é esses podcasts. Em termos de tempo, eu acho que é isso mesmo, assim, demora bastante tempo, porque para ficar bem acabado, precisa um bom tempo de pesquisa, um bom tempo de entrevista, depois se entrevista tem o inferno que é sistematizar as entrevistas, né? Transcrever tudo, organizar tudo, colocar isso aí, essa é a parte que eu acho que é mais importante em termos de conteúdo e que dá mais trabalho, que é sistematizar, organizar. Depois tem a escrita, depois tem a edição dessa escrita, tem a locução, tem a sonorização. Então, acho que são vários meses de trabalho, assim. Acho que 10 meses é o ideal que a gente chegou com vários profissionais, mas eu acho que é por aí mesmo, assim, seja mais enxuto ou não. Perfeito. A Essa é Adriana uma estava com resposta. pergunta engatilhada também, tá por aí, Adriana? Opa, Oi, tô sim. Então, eu estava muito ansiosa para essa aula, né? Quando eu vi podcast, eu fiquei super curiosa, porque foi um meio que eu adentrei e encontrei uma forma de me comunicar com mulheres indígenas aqui em Roraima. Eu criei o Cunhantã, que é um podcast que traz 14 entrevistas com mulheres indígenas que vivem aqui em Roraima. Tem duração média de 1 hora. Começou com um projeto experimental durante a universidade, curso de comunicação, depois ele foi se ampliando até se tornar um programa de rádio no objetivo de alcançar as mulheres indígenas que não estão com acesso à internet, não tem o Spotify, nem a prontidão, então eu quis ampliar. Mas foi feito de uma forma extremamente amadora. Eu vi ali o caso da Elisa, que fez tudo sozinha, eu falei, foi mais ou menos isso. Fiz produção, gravação, roteirização, edição, divulgação, tudo a 2 mãos. E com o poder das mulheres, né, das 14 mulheres que fizeram parte desse projeto. Mas, assim, como que tu como que tu consegue financiamento e profissionalização? Como é que tu começou a se profissionalizar no podcast? Porque eu acho que uma das minhas maiores tristezas é ter um projeto tão potente, não por mim, mas pelas mulheres que fazem parte e as vozes, sabe? O que elas compartilham dentro dessa 1 hora em cada episódio e não conseguir que isso tenha um alcance. Infelizmente, é bem baixa e isso me deixa muito triste. Eu queria saber, como é que eu posso ampliar esse podcast? Como que eu posso alcançar, com que ele ecoe em outros lugares para além de Roraima? Adriana, antes do Vitor responder, se você puder colocar no chat aqui o link, o nome, eu acabei perdendo o nome, não entendi, mas coloca aqui Cunhantã, também. pode deixar, vou Coloca, colocar assim. coloca no chat. Repete a pronúncia, por favor. Cunhantã, Perfeito. Coloca aqui que depois eu vou mandar o e-mail com resumão. E aí até coloquei no chat para quem não está acompanhando, tá? No final eu mando um e-mail para todo perfeito. mundo, quem tá ou Muito não tá, obrigada. com a Eu vou mandar lá gravação. também. E também vou colocar o link dos projetos de cada um que está aqui e tal, que aí, pelo menos na nossa rede aqui, a gente se compartilha. Vai lá, Vitor. só um segundinho, desculpa só. Tá. É, eu tenho um bebê pequeno aqui em Eu casa. lembrei Desculpa, daquele deixa. que viralizou na pandemia, do menininho entrando, aí todo mundo sai correndo para. Não Fica à precisa. vontade. Tá bom. Sobre como se profissionalizar, Adriano, eu acho que é o que você está fazendo. É mão na massa. Você tem o seu podcast. Para mim foi assim. Eu tenho algumas newsletters que eu assino, por exemplo. Então, lendo sobre podcast, isso é um jeito de aprender.
Eu vou deixar aqui no chat depois algumas newsletters, os nomes exatamente. Pod News, eu vou pegar aqui e eu coloco para vocês depois. Eu mando para o Daniel encaminha para o grupo. Pode ser, Daniel? Então, essa é uma das formas. Lendo sobre podcast e também para ver, enfim, o que é feito, vai ter ideias, tem muita coisa que fala bastante sobre monetização, por exemplo, financiamento, e também produzindo. O que você fez? Você já lançou uma temporada com 14 entrevistas com mulheres indígenas, se conseguir percebeu que tem ressonância, alcançou outras mulheres indígenas. Se você fizer uma nova temporada, você vai perceber que vai ficar mais profissional do que a primeira, e assim vai indo. Assim, se a gente pega os nossos produtos lá de trás, enfim, eu acho que é mão na massa mesmo. Assim, agora, claro, para conseguir colocar a mão na massa, precisa ter financiamento. E eu acho que o desafio para conseguir financiamento é conseguir mostrar esse. Vocês estão fazendo um curso de jornalismo de impacto aqui, né? Então, acho que mensurar esse impacto é importante para você conseguir levar, por exemplo, você disse que está alcançando mulheres indígenas. Você conseguir mostrar como está alcançando para possíveis financiadores, gente da região, por exemplo, que tem interesse em chegar nesses lugares, por exemplo, nesses espaços onde elas estão ouvindo. E aí eu não sei exatamente qual que é o perfil do financiador que pode ajudar, mas eu queria deixar... vocês conhecem a AJOR, que é a Associação de Jornalismo Online? A AJOR, eles lançaram um manual recentemente sobre como financiar o seu produto, seu veículo jornalístico. E lá tem as principais instituições que financiam podcast, sabe? Tem as principais, por exemplo, isso que eu falava, essa instituição, esse Instituto Humane, por exemplo, a gente não conhecia. A gente lançou o nosso podcast e eles nos procuraram para fazer alguma ação com eles. Isso aí pagou o salário das pessoas envolvidas em 2 a 3 episódios na sequência. Pagou os próximos 2 ou 3 episódios, um deles, um financiamento deles. Então é uma coisa que vai crescendo. Eu queria te indicar pegar então esse manual da AJOR, que é um manual. Eu também vou mandar para o Daniel esse link, porque eu sei que ele foi feito entrevistando pessoas com essa pergunta mesmo: como é que eu financio o meu projeto? E aí tinha lá essas 4, 5, 6 ou 10 ou 15 instituições que costumam financiar jornalismo. E aí, se você chega com um projeto, e aí, vários projetos jornalistas eles financiam, mas se você chega com o seu projeto, ele vai poder levar até o seu... vai poder entender que faz sentido para ele financiar e assim financiar. Eu vou deixar esse relatório lá para vocês, que foi feito em umas 15 páginas, só sobre financiamento de produtos jornalísticos, sabe? Eu acho que vai abrir caminhos para você. Como eu dizia, eu não sou bem o cara da grana na produtora, mas eu sei que esse é um caminho. Instituições que financiam projetos e além dos apoiadores, de quem tem interesse em anunciar no teu podcast, que aí basta mostrar como é que é o alcance, como é que são os dados de audiência, quem que alcança e por que faz sentido para ele colocar o produto dele anunciado no teu podcast. Não, Um pouco perfeito. por aí, E, assim, que eu vou Vitor, deixar. então eu vou já aproveitar aqui e fazer uma quase propaganda da próxima sessão. Na próxima sessão vai ter... Eu vou ler o cronograma direitinho, tá? Mas eu sei que tem o Igor, que é do Sebrae, então ele vai dar uma aulinha de como fazer o seu MEI e é Sebrae. Então eu conversei bastante com ele para dar alguns insights, entendendo que projetos de comunicação como negócios, né? Então que ele possa, desse ponto de vista do empreendedorismo. E na sequência também tem o Daniel Diebe, ele é analista do ICFJ, o Centro Nacional para Jornalistas, e o ICFJ, eles sempre estão lá publicando oportunidades de bolsa, de etc., de muita coisa. Então, assim, além de uma possibilidade de financiamento comercial, né, como o Vitor falou, você tem muita chamada para projetos. E aí, quando fala em bolsa de reportagem, muitas vezes a gente pensa no texto escrito, uma reportagem e tal, mas apresentar uma proposta, um projeto de podcast também, acho que é bem interessante. Deixa eu ver aqui quem que fez. O Igor fez alguns comentários aqui, Igor. Se tu quiseres comentar, acho que tá com câmera aí tudinho, acho que vale a pena, Igor. Igor Lisboa. Opa, boa noite, Daniel. Boa noite, Vitor. Eu tenho algumas perguntinhas aqui, mas uma que eu quero mais falar aqui é qual foi o impacto da conversão de audiências da Rádio Novelo quando vocês começaram a fazer
as inserções publicitárias, inserções ali, convidando a audiência de outros podcasts para conhecer produtos da casa. Eu consumi por muito tempo o Foro de Teresina e durante esse um ano aí de Rádio Novela Apresenta, eu estava sempre ouvindo lá o convite para escutar. O Foro de Teresina acabou, eu, enfim, né, fui buscar o Rádio Novela Apresenta. E como foi essa conversão aí de audiência, né? Porque acaba que tem ali um público, acho que um pouco semelhante em cada produto. É a partir dos anúncios que a gente faz dos nossos podcasts no Rádio Novela Apresenta, por exemplo. Justamente, que acaba convidando para conhecer os outros produtos. O Projeto Quirino ali Ah, também tá. teve uma temporada grande também chamando para ele. Igor, eu não tenho os números aqui comigo, mas eu já te digo que isso funciona, cara. E dá para ver nos gráficos. É um impacto importante, assim, do que a gente coloca. A gente coloca num episódio, o Rádio Novela Apresenta começou a dar certo, a gente começou a perceber que, enfim, além de esse espaço que a gente abre para, eventualmente, algum anunciante, a gente coloca os nossos podcasts e sobe no gráfico na semana seguinte, assim, sabe? Sempre acontece, sempre dá certo, é uma coisa que funciona mesmo. Então, quem tiver essa oportunidade de fazer uma permuta com algum outro podcast, por exemplo, que sabe, tem um podcast e tem um outro podcast que tem um tema afim, por exemplo, ou acha que pode ter uma pegada, tipo isso que você falou, o ouvinte do Foro Teresina, às vezes vai querer procurar uma outra coisa, chega no Rádio Novela Apresenta. Eu acho que isso vale a pena procurar. Você tem um podcast, você procura um outro que tem um assunto enfim, pode ter um público parecido, um pouquinho diferente, né, sempre agregar mais. Você oferece uma permuta, vai funcionar, assim, sabe? É uma coisa que tem o povo de estratégia que vive mostrando assim, os gráficos. Eu sei que a gente faz uma reunião mensal só sobre isso, não é toda semana que eu sei, mas sempre que tem, dá para ver que sobe. E tanto que é uma estratégia que a gente tem aprofundado, funciona super, assim, a conversão ela acontece, é real. Eu não tenho os dados aqui agora comigo, mas isso vale a pena investir nisso, porque, enfim, isso que está falando, o que aconteceu com você, não é pontual, acontece bastante mesmo em termos de estratégia de divulgação mesmo aqui dentro dos nossos podcasts. Se tiver essa ideia de fazer, vai fundo, porque a gente nota que funciona, é uma estratégia que a gente tem adotado por causa disso, porque tem resultado. E se eu puder, Daniel, mais uma aqui rapidinho. Sobre estratégia de lançamento em formato de temporada ou de lançamento contínuo, né? Agora vocês estão com uma grande experiência em lançamento contínuo junto com o Rádio Novela Apresenta, com o Foro de Teresina, mas os projetos que são lançados em formato de temporada fixo ali, que tem 8, 10 episódios, a experiência de produzir um podcast desse, eu acredito que vai gerar ali um produto com uma apuração com maior tempo, com mais qualidade ali na edição, mas a frequência, né, do que sai toda semana, ele vai ter ali uma chance maior de ter uma audiência que vai continuar consumindo vocês. Como funciona para vocês escolher, né? Eu vou fazer esse formato aqui, algo que vai ser sempre lançado, ou vai ser alguma coisa como temporada. O República das Milícias daria para lançar podcast toda semana falando sobre milícia, mas especialmente porque ele foi baseado no livro, né? Ficou uma temporada, eu imagino. Mas isso é algo que acaba ali na estratégia, no planejamento, pesando bastante. E como é que vocês acabam decidindo assim? No caso do Rádio Novela Apresenta, que é esse contínuo que a gente lançou, a gente até fez uma pesquisa, a gente contratou um instituto, a gente ganhou um valor, um grant de algum desses que o Daniel estava falando, não sei se foi Google, Meta, não sei, e a gente usou esse valor para contratar uma pesquisa de mercado para ver o que o ouvinte preferiria nesse sentido. E a gente entendeu que ele demora um pouco a reativar quando tem temporada, sabe? É aí que a gente bolou esse troço do Porto Seguro, porque um Porto Seguro está sempre ali, sabe? Não fica interrompido por um tempo. Então, tem ganhos e perdas, assim. Quando você trabalha em temporada, você consegue bater um bumbo, termina a temporada agora, faz um puta último episódio, aí a gente vai voltar dentro de alguns meses, aí às vezes bate o bumbo de novo, o primeiro episódio vai chegar, você mantém aqueles lá de trás e traz gente nova que quer saber o que é. Tem vantagens para a temporada. Mas a gente entendeu que por causa desse risco de esfriar, sabe? Ter 10 episódios, esfria, tem que conquistar tudo de novo, e é muito concorrido. A gente achou que contínuo ia ser, e aí foi demonstrado pelo que as pessoas esperavam,
nessa pesquisa. E a gente tinha esse feeling também, mas aí coloca numa pesquisa, fica legal. Então a gente viu que tinha o ouvinte preferiria, a gente, essa pesquisa mostrou isso, que fosse contínuo sem precisar ter que reativar, sem ter risco de esfriar, e por isso que a gente decidiu fazer contínuo. E quando os gráficos mostram que não para de subir, assim, a gente achou que foi uma pesquisa que valeu a pena ter feito, foi assim, uma decisão acertada, bem amparada. Mas a gente tinha esse feeling também, assim, sabe? E de tentar. Só que, primeiro, tem que ter, se quer fazer uma coisa contínua, tem que ter uma gaveta de. A gente tinha prontos, 12 episódios antes de lançar, sabe? Então, 3 meses de episódio para, tipo, poder fazer a roda girar. Então, daí veio a ideia de fazer contínuo. Vitor, gente, ó, eu coloquei aqui mais uma vez a lista de presença, a última chamada. Aí, Vitor, te dá mais alguns minutinhos aí para tu fazer o comentário, né, do processo todo. Que eu acho que não Tá. sei, só alguns minutinhos, mas fique à vontade aí para a gente caminhar para encerrar. Tá bom. O Rádio Novela Apresenta, então, que é esse jornalístico semanal, a gente abre a produção do zero até a publicação, todas as etapas. A gente abre com uma reunião de pauta. Toda segunda-feira a gente tem uma reunião de pauta que cada um traz as suas ideias, e a gente é bastante rigoroso. Assim, tem uma coisa no Rádio Novela Apresenta que a gente quer surpreender. Tipo, você começa o episódio, não sabe para onde ele vai te levar, mas tem algumas viradas. Assim, a gente até tem dentro do site do Rádio Novelo, o que é uma história do Rádio Novelo Apresenta. Quando você clica lá no mande a sua sugestão, tem 4, a gente quebrou a cabeça para colocar em 4 pontos de PowerPoint, em 4 bullets, quais são os elementos que tem que ter numa história do Rádio Novelo Apresenta. Tem que ser bem delimitada, personagens claros, tem que ter começo, meio e fim, tem que ter algumas viradas dentro para ir surpreendendo o ouvinte. Então, a gente, nas nossas reuniões de pauta, as histórias que a gente coloca, a gente sempre se pergunta, mas está dentro do que a gente quer? Porque você começa a investir, depois você percebe, pô, não, na verdade não é bem por aí, essa história não valeu a pena, já perdeu, sei lá, fez muito tempo, gravou várias entrevistas. Então, começa uma reunião de pauta rigorosa do que a gente sabe o que é essa nossa história, a gente vem de um para o outro de um jeito bem rigoroso, derrubando bastante coisa, toda segunda-feira. Aprovada a pauta, a gente começa a apuração, geralmente com entrevistas remotas e às vezes alguma mais de rua. Quanto mais de rua, melhor. Se a gente consegue ter alguma captação externa, você mesmo vai lá e faz. A gente notou que dá para fazer captação externa com o teu celular também, que é assim, ó, pega o celular, tem um episódio que chama Maria e Café, que foi um episódio de uma menina que ela é cega e encontra o seu cão-guia. É o primeiro encontro dela. Foi todo gravado pela Maria, Café é o cão-guia, foi todo gravado pela Maria com um celular, não nem lembro o modelo, mas era com um fone desses aqui que eu estou usando, aproximando da boca dela o bocal, assim, né? Então ela estava na rua, assim, ela é meio em forma de diário, e fazia sentido ela narrar, né? Porque ela é deficiente visual, então ela falava assim, agora eu tô aqui para atravessar, não tá fácil atravessar, não sei lá, mas era tudo com o fonezinho o microfoninho do fone. E se ela estava falando com alguém, ela fazia o seguinte, ela aproximava, tirava do ouvido dela, ficava só com o fone, e aproximava o microfone da boca da pessoa, assim, sabe? Então, ó, estratégia de captação externa é com o seu celular e o seu fone, dá para fazer. Você vai chegar em casa, você vai ouvir, você vai pensar, meu, se eu tivesse um boom, se eu tivesse não sei o quê, ia ficar do caralho, ia ficar de cinema. Mas a verdade é que se você está escutando bem e está dando para te dar essa sensação de rua, não está tudo cheio de ruído, não sei o quê, e dá para fazer isso com fone de celular, o ouvinte vai ficar bem com isso. Então, dá para fazer. Bom, beleza. Aprovada a pauta, se apura. Eu estava falando que geralmente é entrevista remota, às vezes mais de rua seria melhor se tivesse mais de rua, e de rua dá para fazer desse jeito que eu estava falando. As entrevistas feitas naquele esquema que eu falei, sempre tentando ter um cuidado com o áudio, pedindo a pessoa, se está muito eco, botar ali um cobertor no chão, não sei o quê. Isso aí vai fazer diferença. Depois a gente faz o seguinte, a gente tem as entrevistas gravadas, tem que transcrever esse negócio, né? Porque não precisa transcrever tudo, mas para escrever um roteiro você vai ter que ter entrevista transcrita. A gente passa os áudios num bot, né? Num robozinho que a gente usa o Trint, que chama. Tem vários hoje. Você pode fazer teste gratuito, tem vários. A gente começou a usar o Trint e eu não gosto do Trint. O troço tem muito erro. Mas assim, se você for pegar o outro lá, vai ter também bastante erro. O bot ainda não está totalmente pronto para fazer uma transcrição em português. Então, mas ajuda. Você passa no bot, passa no Trint e vai chegar ali uma entrevista transcrita para você corrigir. Aí você vai ter que aí próximo passo.
ouvir tudo de novo, a gente vai ouvindo, corrigindo o trabalho do bot, o bot não entendeu o que era, não sei o quê, ele colocou outra coisa, você corrige, você vai ter entrevista transcrita no final. Enquanto você acerta a transcrição do bot, você vai selecionando o material, vai grifando. Tipo, tá ali, escutando a entrevista que você fez, grifa, pô, esse trecho foi bom, deixa grifado em amarelo ali. No Trint, por exemplo, você consegue depois baixar só o que foi grifado. Então, você vai ter tudo que foi selecionado, que é o que a gente chama o select, né, o material selecionado. Com esse material selecionado em mãos, lê todo o material selecionado e começa a colocar, a gente começa, eu falo no meu processo, começa a colocar tags, tipo, momento em que vou atravessar a rua, em caps lock, aí debaixo todo o trecho sobre o momento que eu vou atravessar a rua. Momento em que cheguei no parque, todo o trecho que eu cheguei no parque. Tá ali. Então, é um material selecionado, organizado por títulos de cada trecho e na minha cabeça, principalmente. Assim, eu coloquei o título não para ficar ali bonitinho, ninguém vai ver isso, nunca vai ser jogado fora. Mas é que na minha cabeça fez sentido eu botar um título para esse trecho em que eu fui atravessar a rua, porque eu vou lembrar exatamente o que eu tenho isso em mãos, e daí na hora de escrever o roteiro isso vai aparecer. Mas antes de escrever o roteiro tem que... Tudo isso foi para sua cabeça. Você arrumou o trabalho do bot, e ao arrumar, você relembrou tudo que você falou nas 5 entrevistas que você fez no episódio, nas 2, 3 entrevistas que você fez no episódio, tudo isso voltou, esquentou na tua cabeça, porque faz 2 entrevistas por um episódio, faz uma numa semana, outra na outra, sei lá. Para depois lembrar o que você falou na primeira, você vai relembrar ao arrumar o trabalho do bot. Então serve para isso também. Escutou de novo e relembrou o que você tem. Com isso, aí você faz um esqueleto. Como é que começa o teu... É uma escaleta, né? Um esqueleto. Como é que começa o teu... eu acho que um abre bom para isso vai ser isso, porque é representativo da história inteira. Então eu vou abrir com essa anedota, depois eu vou ligando com isso, faz pontos mesmo, assim, setinhas. Abre com isso, liga com aquilo. Tem um ponto de virada aqui, que quando a pessoa falou uma coisa que me surpreendeu, e o ouvinte também vai se surpreender. Agora, esse outro ponto, desenvolvimento, e termina de tal jeito, sabe? Tendo isso em mãos, esse esqueleto, é o teu pré-roteiro. A gente faz uma reunião depois com isso em mãos, eu sou o repórter. Fiz toda a apuração, fiz essa organização do material, que é esse arrumar o material que o bot transcreveu e fazer um esqueleto, um pré-roteiro. Eu tenho esse material organizado, sistematizado, agora eu vou chamar alguns colegas e aí você pode chamar um amigo ou se tiver mais gente da... Enfim, aí você vê a estrutura que vocês têm aí no podcast. Mas é legal fazer uma conversa com alguém, assim, você falar para alguém, pensei que a história é assim, começa assim, passa por tal coisa e termina de tal maneira. E aí você vai ver as reações da pessoa. A gente chama isso de uma reunião de pré-roteiro. Essa reunião de pré-roteiro é muito importante porque quando termina essa conversa que eu tenho com a minha chefe, por exemplo, ou com alguma colega, dependendo de quem participar da reunião de pré-roteiro, você sai dela sabendo como é que é o começo, meio e fim da tua história, sabe? E aí é a hora de escrever. Você escreve, aí é a parte mais gostosa e mais suada, né? Faz o roteiro, faz a V1 do roteiro que a gente chama, e aí passa para alguém editar. E geralmente tem algumas pessoas que são os titulares da edição, assim, mas pode ser algum colega. Geralmente são 2 rodadas de edição. Uma pessoa edita, a gente mete a mão mesmo, assim, para a V1 nunca é muito igual a V2, sempre tem uma V2. Se você sai com uma V1 que ainda chama V1, você é um vitorioso, porque geralmente chama V2, eles chamam V3. Mas é muito bom quando você termina a vitória, as vitórias sai com a V1, a versão 1 editada, ainda chamando V1. Ninguém teve que abrir uma nova página para refazer tudo. Então, é isso, edição do roteiro, e depois do roteiro editado, aí é o momento da locução, que a gente pode fazer ou em estúdio, dependendo. Tem alguns episódios que são uma história inteira, um episódio só, daí a gente faz em estúdio com certeza. Mas se é uma história mais curtinha, a gente faz na cabaninha, como eu falava. Uma história de 15, 20 minutos faz na cabaninha. Depois, montagem, sonorização. Aí todo mundo ouve, sugere cortes, que geralmente passa de 1 hora. A gente quer que tenta não ter mais de 1 hora, às vezes passa, não tem jeito. E aí chega no MP3, pronto para publicar. É isso, que esse é o processo todo de feitura do Rádio Novelo Apresenta. Também nessas reuniões de pauta, e aí muito meu trabalho também, além de escrever, de fazer a reportagem, eu coordeno o trabalho com freelas. E isso é uma coisa que eu queria até falar para vocês. A gente trabalha muito com colaboração de fora. Então, quem tiver sugestão para mandar para o Rádio Novelo Apresenta, pode mandar para mim. Geralmente a gente deixa um e-mail, que é o apresenta@radionovelo.com.br. Esse e-mail parece que vai ser, sei lá, buraco negro, ninguém vai ler. Todo mundo lê, todo mundo discute nas reuniões de pauta todas as colaborações, todas as sugestões que chegam nesse nosso
nesse nosso e-mail. Então, eu queria convidá-los a mandar sugestões para o Rádio Novela Apresenta. Se vocês escutarem três episódios do Rádio Novela Apresenta e vocês lerem, que eu vou mandar agora no chat, o que é uma história do Rádio Novela Apresenta, vocês vão, com certeza, sacar o que é, e aí vocês podem enviar sugestões de pauta aqui. São 3 bullet points aqui de o que é uma pauta do Rádio Novela Apresenta. Se vocês tiverem interesse, gostarem do programa e quiserem mandar uma sugestão, parece só um negócio de mandar uma sugestão, mas na verdade ali está explicado o que a gente espera de uma pauta do Rádio Novela Apresenta, nesse link que eu acabei de mandar no chat. E nas reuniões de segunda-feira a gente sempre fica bastante tempo, e aí sou eu que apresento as ideias que vêm de fora, assim, dos colaboradores externos, que aí, se a pauta é aprovada, o próximo passo é eu entrar em contato, a gente começa a falar, pô, vamos por aqui, gostamos e tal, e aí começa um plano de voo para apuração. Queria convidá-los, vocês aqui interessados em podcast, a gente adora ter enfim, colaboradores que vêm do Brasil inteiro. A gente acabou de completar um ano, a gente notou que a gente está bem diverso, mas ainda, infelizmente, a nossa principal produção ainda é Sudeste, mas a gente tem bastante Norte e Nordeste também, tá representado, e a gente sempre quer ampliar, porque, enfim, é o que se espera. O Brasil é um país enorme, a gente quer representar isso também, sendo um podcast com ambições nacionais. E para isso também a gente trabalha com colaboradores, e adoraria se vocês gostarem, quiserem também. A gente tem uma coisa que eu acho que vale falar, para quem gosta de podcast, gosta de fazer e de aprender um pouco aquilo que a Adriana colocava. A gente, geralmente, você escuta quando eu trabalho com colaboradores do Norte, fala assim, pô, o pessoal do Sudeste chega, lança uma ideia e depois diz, faz aí, e depois reaparece para cobrar depois. A gente não trabalha assim, a gente gosta de estar junto, a gente está junto em todas as etapas, assim. A gente acompanha a entrevista junto, ou se não consegue acompanhar a entrevista junto, a gente bate a pauta junto com a pessoa, porque a gente não quer que o colaborador se sinta como alguém que está fazendo sozinho ali e depois vai apresentar o produto. A gente quer que tenha, sei lá, a gente quer que tenha a cara do nosso programa, a gente quer que tenha a cara do colaborador ao mesmo tempo, então tem que estar junto essas duas partes o tempo inteiro. Então, por causa disso, a gente nota que também é uma formação, sabe? Trabalhar junto com a gente. Uma formação no sentido de que não é uma formação, sei lá, uma formação para quem gosta do nosso podcast, vai aprender a fazer mais próximo do que é esse nosso podcast. Então, quem tiver uma sugestão vai ser acolhida no sentido, vai ser discutida, se for aprovada, ela vai ser acompanhada em todas as etapas, assim, desde a concepção da melhoramento da pauta que você já mandou, uma concepção de plano de voo, de como fazer essa apuração, até essa orientação de como fazer uma gravação, captação de áudio mais próximo do que a gente tem como os nossos preceitos aqui, e depois também a feitura das entrevistas, cada entrevista é discutida. Eu vou fazer 4 entrevistas para esse episódio. Pô, 4 é demais, não precisa fazer 4, não gasta tempo não, vamos em 3, vamos fazer bem essas 3, e a gente vai ajudar a pensar a pauta de cada uma dessas 3 entrevistas. A gente chega junto mesmo. Depois que termina a parte de entrevistas, pô, agora como é que eu escrevo? Aí a gente chega junto também. Vamos fazer uma reunião de pré-roteiro. Assim, diz para mim quem tem mais legal nas entrevistas que você fez. Pô, as entrevistas que eu fiz, eu acho que o que mais rendeu foi isso, foi aquilo outro. Pô, maravilhoso. Então vamos pensar que essa entra primeiro, depois vai ligar com a outra entrevista de outra pessoa, depois vai ser a outra. Você vai sair da reunião de pré-roteiro sabendo por onde você vai escrever, começo, meio e fim, para não ter retrabalho depois. A gente vai receber, vai ser bom para todo mundo, que ninguém vai ter que trabalhar. Aí a gente vai meter a mão também no texto. A V1, a V2, muitas vezes é muito diferente da V1, então não você, todas as nossas, todas são internamente também, a gente mexe bastante para ficar com sei lá, a melhor apresentação possível que a gente acredita ter para essa história. E geralmente quem escreve uma V1 e vê a V2 também entende por que a gente foi por esse caminho e aprende coisas também, sabe? E aí na próxima, a V2 é muito mais próxima da V1, e chega no fim, vai para a locução, a gente faz direção de locução também, quer dizer, é um acompanhamento da locução da pessoa. Pô, mexe a entonação aqui, fala de novo essa frase, dando entonação em tal palavra. Então sai dali com outra experiência de locução também, junto com a gente, e no fim vê o trabalho sonorizado, que aí quem o colaborador geralmente não tem, alguém sonoriza, mas vê como fica bonito, que lá que começou lá atrás com uma ideia, como fica bonito no final, e passando por todas as etapas, pegou um pouco de cada etapa, sabe? Então, a gente adora trabalhar com o colaborador porque a gente vê isso, a gente aprende junto, nós aprendemos do colaborador, a gente vê também que ele aprende coisas com a gente, e no fim, quando tem uma segunda colaboração, está tudo muito mais afinado e
com espaço para mais aprendizados mútuos, assim, sabe? Então, como uma das minhas funções trabalhar com colaboradores, eu queria deixar um convite para vocês para mandarem pauta para a gente no Rádio Novelo Apresenta. Eu vou adorar ler e discutir nas nossas reuniões de pauta e depois que a pauta for aprovada, discutir individualmente com vocês. Isso é uma parte do meu trabalho que eu adoro e espero que eu possa encontrá-los aí ver as sugestões de vocês na reunião de pauta, no nosso apresenta@radionovelo.com.br e poder conversar com alguns de vocês nas etapas seguintes dessa pauta aí, que eu espero que seja aprovada e que vocês mandem, primeiro de tudo, que vocês gostem do podcast, primeiro de tudo, que vocês mandem em segundo lugar, e depois que a gente aprove e possa trabalhar junto nessa pauta. A gente está super atrás de boas histórias e queria deixar um convite para vocês. Um testemunho aí do Vitor, viu, gente? Eu não conheço o Vitor ainda pessoalmente, e o Vitor chegou até mim por conta da Amazônia Vox, que ele soube e tal, não sei o quê, e aí a gente acabou sugerindo dar uma procurada lá nos freelancers que a gente tem lá cadastrados, que todos aqui estão, e muito acessível, e não é porque eu estou falando para você, mas sim, o Vitor foi tipo, não, vamos fazer, bacana na hora, tal, e lembro, ele de férias, e vamos lá, vamos se organizar, fazer isso sem nenhum problema. Vitor, acho que você vai receber aí, e incentivo então mesmo, tá, gente, de mandar lá mesmo sugestão, com link do que vocês já fizeram, etc, acho que eles vão dar uma olhada com calma. E, Vitor, também tem comentário aqui de coisas bem diferentes, né? Tipo, sou pesquisador de saúde materna e infantil, quero dar visibilidade à pesquisa que está sendo desenvolvida sobre neurociência infantil. Vai mandar uma sugestão. São assuntos bem diferentes, né? Pô? E falar de primeira infância, né? Tem uma necessidade. O Vitor mandou aqui o e-mail, então eu estou toda hora aqui colocando link aqui no chat, mas eu vou fazer isso, tá? Eu vou, assim que terminar, hoje não, porque, como eu disse, desde o começo, daqui a pouco tem jogo, estou desde 7 da manhã sentado aqui, não aguento mais com uma crise de hérnia, mas basicamente eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um resumo, colocar todos os links, também salvei de todo mundo que tem algum projeto, assim, disparo para todo mundo, copio o Vitor também. E, Rodrigo, um bom ponto, tá? Algumas pessoas estão falando exatamente disso, que eu estou mandando por e-mail os informes das sessões e esses resumos. Eu estava evitando de mandar por lista pelo WhatsApp, mas muita gente acaba não abrindo o e-mail, cai no spam, então vou ver se daqui para a semana que vem Ana Paula Guerreira me ajuda aqui a montar uma lista de presença com o número de todo mundo, porque de fato, né, a gente tem 180 inscritos, e tanto nessa sessão quanto anterior ficou uma média de 30, 40 pessoas chegando ali nesse público. Então, muita gente acaba não vendo o e-mail, perde, acaba assistindo depois e perde essa interação, que eu acho que faz muita diferença. Eu tinha prometido para a Júlia que ela poderia fazer uma pergunta, se puder ser. Júlia, então, para não dizer que eu... Estão me ouvindo? Boa noite. Sim, boa noite. Na verdade, é mais a opinião do Vitor com a experiência que ele tem com o podcast. Aqui na Universidade Federal do Mato Grosso, nos grupos de pesquisa que eu participo, inseridos na Faculdade de Comunicação e Artes, tem 2 programas de pós-graduação e tem professores que já fazem pesquisas voltadas para a utilização do que eles nominam como podcast de construção científica, que não é um podcast sobre ciência, mas ele é um podcast que ele é usado como parte do processo de pesquisa. Por exemplo, eu utilizei na minha dissertação como parte do meu processo de pesquisa e vou utilizar na minha tese. E eu queria a sua opinião, né, com a experiência que você tem de todo esse seu trabalho, como você avalia esse processo que a gente fala como democracia comunicada, a ciência também ocupando esses espaços para dar a ver para os pares, né, para os próprios pesquisadores e cientistas, mas também para a comunidade, para além dos mundos da academia. Eu queria uma avaliação sua, como você avalia essas iniciativas? Júlia, obrigado pela pergunta. Eu acho que eu não conhecia um podcast de construção científica. É um podcast que ele é usado no meio de uma pesquisa, sim? Você pode me falar um pouco mais? Eu não sei. Isso, ele é parte do... Isso, ele é parte do processo de pesquisa. Por exemplo, eu usei na minha dissertação, porque assim, é uma discussão inicial dentro da academia, ele surgiu, inclusive, dentro aqui da Universidade Federal de Mato Grosso.
Tem outros pesquisadores que utilizam, mas ele é parte do processo, ele não é o resultado final. Nós já temos Incrível. casos, inclusive, de dissertações e teses que foram feitas com a apresentação de podcast no final. Mas no meu caso, eu utilizei ele como parte do recorte para entrevistas e análise qualitativa, entendeu? Então, ele é parte desse processo, ele não é o resultado, ele não é o produto final. E ele tem essa finalidade, dar ver ao ouvido que se ocupam os pesquisadores para o público externo, porque ele é divulgado em plataformas de streaming. O meu, por exemplo, foi num site aqui de Mato Grosso, e está no Spotify, eu fiz entrevistas, e ele tem um processo de produção, assim, ele nasce dessa estrutura do podcast, mas o processo de produção dele tem uma diferença, por exemplo, o roteiro, as perguntas são feitas com base naquilo que nós estamos pesquisando, os autores que nós utilizamos. Então, tem todo esse processo que é diferenciado do que o podcast para falar sobre ciência. Eu acho sensacional. Eu acho que tem muitos podcasts sobre ciência enfim, é um campo que, para divulgação científica, acho que funciona muito, né? Porque você consegue explicar conceitos complexos a partir do teatro da mente, né? Se você tem uma imagem bem colocada, você consegue, sei lá, um conceito super complexo de ciência, você consegue, em 3 frases, primeiro simplificar e depois levar o ouvinte a imaginar. Eu acho que podcast não é à toa que tem tanto podcast de ciência, é que eu acho que funciona mesmo como mídia, assim, sabe? Você consegue levar o ouvinte a imaginar aquele conceito complexo que você está colocando na sua tese, e isso é muito bonito, assim, quando dá certo. Tem alguns... Esse 37 graus que eu citava, inclusive acho que alguém colocou que foi o Instituto Serrapelheira, né? Tem financiado. Eles que financiaram, acho que não sei se é a temporada inicial ou alguma temporada crucial assim para crescimento desse podcast de ciência chamado 37 graus, por exemplo. E eu não conhecia essa iniciativa, então, assim, muito fã de podcast de ciências, acho que é um veículo, uma mídia sensacional para esse campo. Agora, podcast de construção científica eu não conhecia. Inclusive, Júlia, se puder me mandar alguns exemplos, eu posso fazer circular aqui dentro da produtora. Eu acho que eu não lembro nas nossas conversas assim, sobre novos podcasts, mesmo quando a gente fala de podcast de ciência, não lembro de ter circulado essa ideia de enfim, isso que já está sendo Eu executado vou pelo te produção mandar científica. depois. Puder mandar alguns exemplos, aí eu vou conhecer. Esse eu não conhecia mesmo. É uma troca muito boa essa que eu costumo ter, que eu adoro ter também quando a gente está falando aqui, chega uma coisa nova para mim. Não sabia, mas faz todo sentido mesmo, né? Você colocar como é uma mídia de fácil acesso, no meio de uma pesquisa, colocar para as pessoas ouvirem e depois escolher resultados. Quero muito ter isso exemplificado para poder conhecer, mas acho que ótimo saber que também está sendo usado assim. Não contribui muito para ampliar o conhecimento seu a respeito disso, mas já te falo que, de repente, numa próxima, ano que vem, quando a gente voltar, eu vou estar sabendo, a novela toda vai estar conhecendo um pouco mais disso também por causa da sua iniciativa, Júlia. Te agradeço. Perfeito, então. Júlia, brigadão. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui. Bom, pessoal, mais uma vez, Vitor, muitíssimo obrigado pelo teu tempo, tua disponibilidade e todo mundo que esteve aí com a gente. Espero que eu tenha conseguido conduzir aí, liberando as perguntas. Vou levar menos bronca dessa vez na lista de presença, que a gente abriu bem. E convidando, então, semana que vem, terça-feira, esse mesmo horário, às 9h30, no horário de Brasília. E pedindo para quem não preencheu a lista de presença, a maioria já preencheu, acesse lá, @AmazôniaVox. Qual que é o arroba da Rádio Novelo aí, Vitor? Também. É @Rádio Novelo, deixa eu colocar aqui. Pronto, acho que a maioria aqui já segue também. E quem quiser compartilhar esse momento que a gente teve aqui nas redes, marca aí o arroba Rádio Novelo, também o arroba aqui nosso. E é isso. Muito obrigado a todos, quem acompanhou a gravação. Só uma última coisa, gente. Como eu falava, como a gente tem Eu vou encerrar a gravação característica... e aí a gente fecha mesmo, mas fala aí porque fica gravado. Não.
Claro, eu só ia dizer que, como a gente tem essa característica na novela de ter uma equipe de estratégia, uma equipe executiva, uma equipe. Eu sou muito ligado à parte de conteúdo, à parte de roteiro, à parte de reportagem. Então, a gente tem. Meu dia a dia é esse. Então, se ficou faltando, ficaram com dúvidas, eu queria só convidá-los também a escrever para mim no meu e-mail, dizendo: eu fiquei com dúvida sobre tal coisa, será que alguém. Tal coisa, coloca dúvida, que aí eu vejo quem dentro da produtora pode ajudar, eu colho essa resposta e respondo para vocês o que ficou faltando agora. Então, fiquem à vontade para dizer, pô, não sei o que lá de audiência ou de divulgação, publicação, qual que é o melhor jeito de publicar, qual que é o Spreaker, o Libsyn, com qual vocês publicam. Se tiver dúvidas mais pontuais assim, sobre essa área que não é a minha, ou uma área que vocês acham que não ficou claro aqui, ou que vocês acham que, enfim, pode ser melhorado, para sanar a dúvida de vocês, fiquem à vontade para escrever para mim, que eu coloco para a pessoa da equipe lá, colho essa resposta e respondo para vocês para melhorar ainda e trazer um pouco mais de informação para vocês aqui, que esse que é o intuito. Tá bom? Então eu queria agradecer, gente. Obrigado por me ouvir aí, por esse tempão todo. Foi um prazer. Espero vê-los de novo e falar com vocês de novo e ouvir de vocês naquilo lá que eu falava, que aí sim é muito meu métier, escutar as colaborações de vocês lá, se vocês puderem. Pedindo aqui de novo. Tá bom? Valeu, Perfeito. gente. Obrigado de novo, Daniel, pelo convite. Foi um prazer. Obrigado. Vou parar aqui a gravação.